E não tem como não falar da neutralidade política, né, Uhum. que acontece desde 1815, no Tratado de Paris, Uhum. né, e que ali fica definido então que a Suíça ela não participaria de nenhuma guerra, Sim. né, e a localização dela, se for ver, né, geograficamente, ela fica bem no coração da Europa, ali no centro, né, então, de um lado tinha a Alemanha, do outro, França e tal, Áustria, a Itália e Áustria. França, né, acho que são Então as. aí ficou definido que seria um país neutro politicamente e militarmente também, né. Sim. É porque antes disso, né, foi com o Napoleão, na verdade, por É, isso que foi o isso. tratado, inclusive, de Paris. É que antes disso, a Suíça ela foi formada por vários povos, né, eram vários estados que em algum momento resolveram, se unir, em vez de degladiar, que era o status quo da época, né, todo mundo se Sei. espancava lá na Europa. E aí quando eles se uniram, eles viram que tinham forças e começaram algumas guerras, né, que inclusive os legendários suíços ficaram muito conhecidos ao longo da história, né, inclusive as cruzadas, quando tu vê lá, a cruz é isso, né, Uhum. então eles eram muito fortes, hã, e começaram a degladiar, enfim, as guerras da Europa, né, até que chegaram nesse ponto onde eles tentaram avançar, e aí enfrentaram um grande, Napoleão, e aí, enfim, sofreram o que sofreram, até chegar nesse ponto onde a Suíça falou: "Não, a partir de agora, realmente a gente vai ter esse status neutro", né. Neutro. E aí, inclusive, eles, tinham a neutralidade, mas eles, seguiam exportando legendários, né, que Sim. eram esses caras que iam lutar em algum lugar. Esse é um ponto que eu achei bastante interessante, porque os guerreiros suíços eram muito fortes, eram muito bons, que inclusive hoje são, a guarda do Papa é a guarda suíça, né, Ah, até hoje é Nossa, exatamente. E era por tipo cau uns mercenários. eles, enfim, iam por dinheiro, né, então eram mercenários suíços, e foi a primeira grande exportação dos suíços, Aham. Ah, que é que massa. interessante, Aí, ó, tá aí. achei bem legal. Eu gosto de é história. engraçado como apesar da neutralidade, sempre eles enxergavam esses conflitos sempre uma oportunidade de negócio, de certa maneira, né. É, Ou então, é se aproveitar daquilo que estava acontecendo, né, se aproveitar entre sim. aspas, mas para usar o que tem em mãos, né, para ganhar e lucrar com isso, né, ganhar Não, dinheiro. isso foi um fator determinante, né, na história da economia da Suíça, né. Um país neutro, num continente sempre em guerra, né. Se pega Sim, ali de 1815 em diante, quantas guerras não tiveram, Sim. e eles sempre negociando com os 2 lados, né, e tanto é que tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda também tiraram proveito, sim. no sentido de Sim. fornecer para os 2 lados, né, pô, enfim, Não, e até não só em guerra entre países, mas guerras internas, né, às vezes, por exemplo, tinha um conflito interno em um dos países, mas ela captava com isso, né, Sim. porque invariavelmente a desorganização interna tirava recursos do país, as Aham. pessoas ficavam com receio A de própria Cruz Vermelha, né, exato. ela nasce na Suíça, então é uma forma de tu estar presente, mas não É. se envolvendo, né, e aí que quando, como o Greco citou, nas grandes guerras, a Suíça acabou não se envolvendo realmente formalmente, inclusive, por exemplo, refugiados, de ambas as partes iam para a Suíça, ou prisioneiros acabavam indo para a Suíça para se recuperarem e depois voltarem para o seu, país, né, é, prisioneiros de guerra e coisas do tipo. Então ela sempre estava ali tranquila com ambas as partes. Claro que, como eu disse, isso gerou também algumas críticas, né, porque, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial ela foi acusada de cooperar com o nazismo, né, depois saíram documentos e realmente aconteceu, né, os bancos suíços acabaram recebendo muito, ouro de ouro judeus, né, confiscado, né. É. de judeus e Inclusive coisas tem do um tipo. documentário legal sobre isso que eu vi esses tempos, que eu não me lembro o nome agora, mas tem no YouTube se pesquisar, Pô, assim. vamos colocar depois, eu É, gostaria É. também de ver. é bem legal, explica tudo, assim, todo o contexto. Uhum. E aí ali foi só no final dos anos 90 que os bancos pagaram uma indenização para Pesaram. os descendentes de mais de US$ 1 bilhão e reconheceram que eles favoreceram os nazistas e tal. Sim. Sim. Mas é curioso que antes disso, né,
se tu for ver a lei do sigilo bancário, que ficou tão famosa, né, que não existe mais, mas ela foi feita em 1934, né, já no momento em que o nazismo começa a ganhar força na Alemanha, e segundo consta, teve um lobby aí de judeus que queriam eh, esconder, né, queriam retirar seu dinheiro da Alemanha e botar e colocar na Suíça e não ter nenhum problema com os nazistas irem lá e investigar quem é o dono Sim. da conta, né? Ah, não sabia? Então, Sim. Então ela foi criada por causa disso. teve uma grande influência dos judeus ricos, né, da Alemanha, que começaram a tirar seus recursos e botar para lá e queriam ter a segurança de que um oficial nazista não ia chegar lá no banco e ia pegar o nome de cada correntista e tal, né? Pô, isso Mas aí daí depois explicaria. virou, né? Tu vê, isso explicaria um dos grandes fatores dos sucessos dos bancos, né? Por causa Exato, disso. Legal. exato. E aí virou. Ela já tinha até uma fama, assim, já era um país sigiloso, mas ali em 34, porque teve um evento um pouco tempo antes, né? Então, além dessa questão dos alemães, teve um evento de que a polícia francesa, acho que em 33, entrou em um banco suíço e começou a pegar um monte de informação de clientes, né? E a partir daí, então, que eles oficializaram uma lei que era proibido que os funcionários do banco passassem as informações dos correntistas. Se ele falasse, essa conta é do fulano e tem tantos mil, milhões, ele era preso. Pô, que demais, cara. Então foi aí. E aí, imagina, né? Nos anos seguintes, né? A Europa em guerra e tal. E depois, nas décadas seguintes, todo o caos, depois teve Guerra Fria e Sim. tudo que o mundo passou depois, era o melhor lugar para mandar dinheiro, né? Não, é que tem um ponto que antigamente, hoje não é tão claro, né, com toda essa questão global, né, enfim, tu pode mandar dinheiro para qualquer lugar, mas antigamente as coisas eram físicas, né, então, por exemplo, os próprios, né, achei interessante, porque aí no meu raciocínio fecha, os alemães que precisavam guardar dinheiro ou ouro ou qualquer coisa em algum lugar, a Suíça estava do lado, essa questão física era muito importante, né, então, Exato. pensa, já tem dois grandes fatores aqui que a gente pode fechar. Questão física, porque ela realmente está no meio da Europa, né? Então era mais fácil de chegar o dinheiro, qualquer coisa do Sim. tipo. E aí também a neutralidade, que sim é muito importante, né? Porque o que um investidor procura? Ele procura um lugar que não vai ter grandes problemas, né? Exato, ele quer Isso. segurança. Tu não vai botar o dinheiro, o teu dinheiro, vamos lá para um exemplo meu aqui, a pessoa física, o Augusto não vai botar dinheiro num banco que a gente sabe que não tá, sim, num cenário... Banco na Venezuela. Ou na Melhor Argentina. exemplo. Já não, o Banco Suíço a gente sabe que vai estar estável. Se tiver uma grande guerra, eles não vão entrar. Sim. Todo mundo se matando ao redor. E até a Suíça, isso é uma questão que eu acho também legal. Na Segunda Guerra Mundial, o papo não é que ela não tenha, por exemplo, uma força como um exército. Ela tem, mas eles atuam defensivamente. Então, por exemplo, quando aviões invadiram o espaço aéreo suíço, por querer ou não, eles foram derrubados pela Sim. Suíça, né? Então, Se defendem. ela foi neutra, mas ela teve algum outro caso ali, mas nada demais. E até é interessante, né, falando de Segunda Guerra Mundial, que eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vi um vídeo do Johnny Harris, que ele foi até a Suíça explicar por que a Suíça é o país com o maior número de bunkers no mundo. E aí ele começa o vídeo falando assim, cara, tu já parou pra pensar que a Suíça tá do lado da Alemanha e ela não foi invadida por Hitler? É muito louco isso. Daí ele explica 3 grandes fatores, né? Que é a geografia ali, o terreno montanhoso dificulta, né? A logística, Sim. né? Ah, aí essa questão... eles botaram um monte de... Isso eu achei muito louco, tem até hoje umas bombas em vários túneis, tipo assim, e pontes, né? Então se os caras fossem invadir por ali, eles explodiam. Sim. E também pelo interesse econômico de Hitler em lavar o dinheiro, que ele estava roubando muito ouro, né, dos judeus, e dinheiro, e quadros e tudo, e mandava tudo para a Suíça. Até complementando isso, eu me lembro que o Hitler acabou fazendo, eles tinham uma operação para invadir a Suíça.
Eles fizeram um plano para a invasão, porém ele acabou não acontecendo porque teve outras prioridades. Justamente por essa dificuldade de terreno e outras questões, por exemplo, a Suíça tinha se armado defensivamente, teria que ir muita gente e o preço disso seria alto para a Alemanha, então ele teria que colocar muitos soldados e coisas do tipo, além da questão financeira que foi o que Acho tu que bem esse foi o colocou. que mais pegou, né? Então, Sim. mas o que não deixa de ser muito louco, né? Porque o cara simplesmente invadiu todo mundo, Menos a Suíça. menos É, a Suíça verdade. naquele quadrante ali. E isso aí teve um impacto, inclusive, também o mercado de negociação de ouro na Suíça é muito forte. Tanto é que foi a base preferida do Edmond Safra era Genebra, que ele falou, cara, que a negociação de ouro, imagina, ele foi nos anos 60, 63, 60. E ainda era. E ele falou, cara, comprar e vender ouro em Genebra era como se tu comprar um pão na padaria, entendeu? Era um mercado com muita negociação, né? Legal. E aí, né, já vindo toda essa história aí da Segunda Guerra Mundial, que os cofres suíços estavam abarrotados de ouro, né? Um ouro sujo. Tem uma série de até bunkers, mas existe uma série de cofres nos Alpes suíços também. Tinha como eu disse, era uma questão muito mais física que hoje em dia. Então, por exemplo, tu tinha que guardar ouro em algum lugar, tinha que ter cofres, né? Então, até se acredita que tem muitos cofres que nunca foram encontrados, né? Do nazismo e coisas do tipo. Aham. Deve ter Então, uns tesouros perdidos lá, deve né? ter. Para mais cortes como esse, se inscreva no canal oficial do Curioso Mercado. A gente se vê lá.